A gente tem na ponta da linha o professor Eduardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Leonardo Trevisan, perdão, professor. A gente... Tudo bem, o professor já está na tela com a gente, para quem também nos acompanha pelo YouTube. Professor, muita informação hoje para quem está aqui no ar desde cedo, peço perdão pela indelicadeza. Professor... Imagina, meu caro, imagina. A gente está trabalhando desde cedo, que é isso? Desde cedo. Vamos lá. Perfeito, professor. Professor, tivemos, além de tudo o que foi dito desde o começo do dia, agora uma notícia que pode mudar bastante o rumo das coisas, que é a confirmação, pelo menos por parte do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, da morte do Ali Khamenei, o Ayatollah do Irã. Como é que o senhor recebe essa notícia e o que isso pode provocar de desdobramento até nas próximas horas? Eu não estou ouvindo sua pergunta. Eu acho que não, acho melhor a gente arrumar isso, porque eu não ouvi sua fala. Perfeito. Peço para o pessoal da nossa área técnica tentar, se for o caso, refazer o contato com o professor. Me ouve agora, professor? Agora escuto. Perfeito. Agora foi bem. Perfeito, professor. Eu dizia... Agora tá bom. Agora tá ok? Vamos lá. Perfeito. Pronto. Eu dizia o seguinte, a gente, além de tudo que foi repercutido ao longo do dia, recebeu agora a notícia, pelo menos a confirmação por parte do Donald Trump, da morte do Ayatollah iraniano Ali Khamenei. A gente imagina que, se o Trump se manifestou a respeito disso, que seja de fato uma informação oficial, e o que isso muda no tabuleiro desse cenário a partir de agora, caso de fato ele tenha morrido, professor? Olha, na verdade, nós temos que observar isso a partir do jogo de forças interno no Irã. Né? Primeiro de tudo, primeiro contexto disso, né? Se isso for verdade, né? Isso abre uma guerra pela sucessão, ela já estava aposta. Né? Haviam dois sucessores mais ou menos definidos, né? Que era o filho dele, Rustanã, e o neto do Ayatollah Khomeini, que o antecedeu. Né? Tá bom, se isso aí se confirmar nesses dois, você tem uma luta política mais ou menos estabelecida, controlada. Se aparecerem mais, como é bastante provável de acontecer, essa luta política pela sucessão do Khamenei vai muito longe. A gente precisa entender qual era o papel do Khamenei nesse processo, no processo iraniano, e ele ficou muito claro com os acontecimentos dos últimos meses, vamos dizer dessa forma. Né? Desde os grandes protestos no final de dezembro, desde 28 de dezembro, e nos grandes protestos durante janeiro. Você teve duas linhas dentro do Irã bem definidas. Uma primeira linha, que é a linha que sustentou o regime, né? Que é a linha em torno da Guarda Revolucionária, os radicais do regime, aqueles bastante conservadores, né? E eles, de certa forma, ganharam muitos pontos porque foram eles que eliminaram toda a oposição, os protestos. É óbvio que isso custou 5.000 vidas, no mínimo, né? De uma forma muito violenta. Né? A Guarda Revolucionária, vamos falar português claro, né? Atirou na cabeça dos jovens. Quem tem alguma dúvida sobre isso, por favor, consulte uma matéria do Guardian, de uma semana depois do início da repressão, em que um correspondente do Guardian entrou num hospital de Teherã. Então nós temos ali cenas muito duras, porque foram mais ou menos os jovens que morreram, a grande maioria, e a partir daí se despontou um poder interno no Irã de sobrevivência do regime muito forte, do regime dos ayatollahs, muito duro, mas respeitoso a Khamenei. Né? A Guarda Revolucionária era dura, fazia isso, mas era respeitosa a Khamenei. Né? É completamente diferente uma segunda linha dentro do Irã, que é a linha em torno do presidente Mahmoud Pezeshkian e também em torno do Akaishi, que é o chanceler. O que é que essa segunda linha dizia? Né? Vamos negociar. Nós vamos tentar salvar o Irã dessa violência econômica
era muito mais preocupada com uma visão econômica e não tanto só política de adesão ao regime. O que é que eles diziam? Nós precisamos eliminar as sanções porque a situação econômica no Irã é muito difícil. Eram todos os protestos, 50% de inflação, vida muito difícil para os negócios. Se as sanções abrem, é possível você voltar a fazer o Irã crescer de uma outra forma, e principalmente usar melhor o petróleo iraniano, porque o petróleo iraniano era vendido só a quem eles podiam vender, que era a China, que, é claro, pagava o preço que ela queria. Né? Então, de alguma forma, é evidente, né, que se formaram duas linhas. Essas duas linhas conviviam pacificamente com a arbitragem do Khamenei. Sem Khamenei, você pode imaginar que pelo menos essas duas linhas vão entrar em choque para ter o controle do governo iraniano. Porém, é uma ilusão imaginar que isso vai significar um avanço na direção de uma entrega do Irã para uma visão americana ou que o Irã vá cumprir o caminho da Venezuela. Realmente esquece isso, né? Atrás da sociedade iraniana está uma solidez religiosa muito forte em torno da fé xiita. Né? Isso vai ter um peso muito grande. Né? Então, portanto, é ingenuidade imaginar que o Irã vai se despedaçar, que o Irã vai aderir a qualquer governo estrangeiro. Segundo ponto, né? Que eu acho muito importante, há uma luta religiosa, xiitas e sunitas, que o Irã não vai abandonar. O que é que tudo isso trava? Né? Se você me pedisse uma aposta, eu seria capaz de apostar que a última coisa que a grande maioria dos iranianos querem é uma volta da monarquia, principalmente a volta da monarquia com o filho do Reza Pahlavi, né? O Reza Pahlavi era o Shah do Irã e tudo mais, só que antes de ser Shah do Irã, né, como tem uma vasta bibliografia sobre isso, ele era agente da CIA. Né? Então, imaginar que a dinastia, a antiga dinastia do Shah Reza Pahlavi vai voltar ao Irã é meio sonho de noite de verão. Eu não acredito muito nisso. Acredito sim numa luta política entre mais radicalizados e mais moderados para a sucessão do Khamenei. E professor, o senhor disse para a gente que independentemente do caminho que o país vai seguir agora, possivelmente nenhum dos caminhos vitoriosos ou do caminho que for vitorioso vai se rebaixar aos Estados Unidos. E o Donald Trump possivelmente tem essa informação. Pensando nos Estados Unidos e em Israel, o senhor acha que a notícia para esses dois países de que o Ayatollah foi morto muda alguma coisa em relação a um avanço dos conflitos nos próximos dias ou até nas próximas horas? Olha, o primeiro de tudo, esse conflito tem mais ou menos data marcada para acabar, Humberto. Né? O jornal Financial Times deu há 3 dias atrás, foi na quarta-feira, né, uma matéria muito interessante mostrando que o armamento levado é para sustentar um ataque ao Irã pelos americanos em no máximo 4 ou 5 dias, não mais que isso. Né? É diferente de Israel. Israel, sim, tem muita força, pode durar semanas, mas eu não sei se isso interessa. O que é possível a gente distinguir a partir de agora é que foi Israel, mais uma vez, porque não acreditem muito que todos esses feitos de assassinado o chefe da guarda republicana, ter assassinado o ministro da Defesa e matado o próprio Khomeini, é um feito da aviação americana. Eles não têm domínio para isso. Quem fez isso foi, mais uma vez, a eficácia da Força Armada israelense. Isso é indiscutível. Né? Ela está completando o serviço que ela começou na Guerra dos 12 Dias. O mundo inteiro, todos os analistas militares têm um ponto de concordância sobre Teherã, que eles repetem todos. Né? Os céus de Teherã pertencem a Israel. Israel, na Guerra dos 12 Dias, eliminou a resistência dos mísseis iranianos que os russos tinham dado e ele tem domínio. Né? Os fatos que estão provando com essa eficácia de que em algumas horas de guerra eles conseguiram todos esses feitos. Né? Então a Força Aérea Israelense, sem dúvida nenhuma,
é muito eficiente e atingiu seus objetivos. Porém, né, é preciso ver se esses objetivos vão continuar com a sequência da guerra. Né? Como você adiantou, Humberto, será muito difícil algum tipo de domínio da sociedade iraniana. Provavelmente, a guerra termina dentro de alguns dias, algumas outras acertos. A linha moderada vai tentar manter a negociação com os Estados Unidos, a linha moderada vai tentar manter essa negociação, e a linha mais dura vai tentar manter o controle do regime. Isso é o que dá para ver agora. Né? Qual delas vai ser vitoriosa na sucessão de Khamenei é difícil dizer. Eu acho mais provável que nós tenhamos poucas surpresas, que seja ou o filho do próprio Khamenei ou o neto de Khomeini, que vão, que era o anterior, o Ayatollah anterior, ocupem o cargo, exatamente para manter esse equilíbrio entre essas duas linhas dentro do Irã. Professor, uma última, para também liberar o senhor. O Donald Trump, desde o primeiro mandato dele, acostumou o mundo com bravatas, né? Dizendo coisas que muita gente achava absurda, mas eventualmente não levava a sério. E isso inclui ameaças de ataques a outros países. Dá pra gente dizer que de 2 meses para cá isso mudou, porque ameaças foram feitas e foram cumpridas quando a gente olha o que acontece na Venezuela, o que aconteceu e o que aconteceu nas últimas horas no Irã. O mundo passa a ver o Donald Trump de uma maneira um pouco diferente depois desse contexto todo? Olha, nós temos que olhar as aventuras e as bravatas, vamos ser educados, né? Vamos chamar de bravatas, do senhor Donald Trump, pelo que elas realmente são. Quanto à Venezuela, os acordos com a família Rodrigues, que é a Delcy Rodrigues e o José Rodrigues, que é o presidente da Assembleia, estavam fazendo acordos desde abril do ano passado com o Marco Rubio. Então, portanto, era uma sequência. Para quem alimenta a ideia de que foi um grande feito militar a prisão do Maduro, cuidado. Eu recomendo que leia a revista Economist. A revista, no dia seguinte, já avisava e depois fez uma edição sobre isso. Eu estou falando da Economist, eu não estou falando de nenhum órgão de esquerda. A Economist avisou que o Maduro foi entregue e não capturado. Né? Portanto, vamos com cautela. Né? Se foi um grande feito militar, discutível. Né? No Irã, eu acredito muito mais na eficiência da Força Aérea Israelense. Quem fez todo o serviço é a Força Aérea Israelense. Né? Os americanos olharam e tudo mais, mas né, é difícil acreditar que toda essa eficiência não seja de quem já conhecia o assunto. Né? E tem competência para tal. Então, portanto, eu acho que o mundo vai olhar essas bravatas pelo que elas são. Mas, sabe, eu acho que o essencial disso tudo é qual é o uso político que Trump vai dar para elas. Eu não tenho dúvida alguma que nós temos 2 grandes vitoriosos políticos com a morte de Khamenei, com esse ataque todo. Todo o ataque ao Irã foi pressão de Netanyahu sobre Trump. Porque Netanyahu tem uma eleição em outubro, e para ele é um grande negócio se a instabilidade do Irã continuar, e ele continuar vendendo aos israelenses que o único que é capaz de vencer esse contexto é ele mesmo, e portanto ele continua no poder. Não nos iludamos sobre isso. Né? Quanto à Venezuela e aos feitos da Venezuela, o maior problema da Venezuela era parar de vender petróleo para Cuba, porque Cuba vai representar uma carta política muito importante, tanto nas eleições de novembro, como na sucessão de Trump, principalmente em torno de Marco Rubio. Se realmente Trump conseguir colapsar o regime cubano, Marco Rubio é um candidato muito forte à sucessão de Trump dentro de uma mesma linha. Então, portanto, essas bravatas trumpistas, elas têm a medida que elas têm. Né? Eu ainda continuo achando que Trump precisa resolver o drama econômico dos Estados Unidos, que ele mesmo criou. Né? Como disse um analista do Financial Times, o Trump está apenas enrascado nas coisas que ele mesmo criou.
As tarifas estão gerando inflação, estão gerando um PIB menor, e de alguma forma isso vai ter consequências eleitorais. Uma vitória no Irã ajuda, mas sinceramente eu não acredito que que os americanos votem com informação jornalística, eles votam com o bolso. Eu acho que o bolso, no caso do Trump, vai ainda ter muito o que dizer. Agora 7h mais 9, conversamos aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan, após a notícia, pelo menos a informação trazida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o ayatolá do Irã, o Ali Khamenei, foi morto nos ataques que aconteceram na madrugada, no horário de Brasília. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo tempo dedicado aqui à Band News FM. Um prazer conversar com o senhor, viu? Eu é que agradeço o convite de vocês, Humberto. Um grande abraço a todos. Boa noite.